Hoje teve a divulgação da inflação ao consumidor dos Estados Unidos, mas a Casa Branca alerta para a suspensão de novos dados. O Irajá é reflexo da paralisação do governo americano, que tem sido alvo de protestos em todo o país? Tainá, a gente acompanha esse início do chamado shutdown desde o momento em que republicanos e democratas não chegaram a um consenso acerca do orçamento do ano fiscal de 2026, isso que aconteceu no dia 1º de outubro. E aí, apenas serviços essenciais nos Estados Unidos estão funcionando. Entre os impactos que a gente acompanha desde esse dia 1º de outubro, desde essa paralisação da máquina pública nos Estados Unidos, está essa ausência de dados que são muito importantes para que a gente tenha uma mensuração, que a gente consiga exatamente ler a situação econômica dos Estados Unidos a partir, é evidente, de dados oficiais. Essa foi uma exceção. O Departamento de Trabalho norte-americano publicou hoje dados da inflação para o consumidor nos Estados Unidos, chamado CPI, que, na verdade, já tinham sido compilados, esses dados no mês de setembro, ou seja, antes do início desse shutdown, no dia 1º de outubro, trazendo um avanço de 0,3% dos preços ao consumidor nos Estados Unidos no mês de setembro, um dado que veio abaixo das expectativas do mercado, pouco abaixo, é verdade, esperava-se um avanço de preços da ordem de 0,4% e nessa taxa anualizada, no intervalo de 12 meses, esse avanço dos preços foi de 3%, também um pouquinho abaixo do que esperava o mercado, que era 3,1%. Por que isso é importante, Tainá? O Federal Reserve vai anunciar, o Banco Central norte-americano, a sua decisão sobre política monetária na quarta-feira que vem, dia 29. O Banco Central nos Estados Unidos, diferentemente do brasileiro, ele tem o chamado duplo mandato, ele tem uma dupla função, que é manter o nível de atividade econômica minimamente sólido, evidentemente controlar a inflação, como qualquer banco central do mundo, mas olhar exatamente para o mercado de trabalho. A gente não tem os dados oficiais, os dados preferidos do Federal Reserve, consolidar ali a sua leitura acerca do mercado de trabalho norte-americano, mas a gente sabe que ele está arrefecendo, que o ritmo de contratações ainda está um pouco claudicante, exatamente por causa dessa série de instabilidades propostas pela política tarifária de Donald Trump. Então, apesar da inflação, ela está acima da meta perseguida pelo Federal Reserve lá nos Estados Unidos, a meta lá é 2%, ele está olhando, o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, está olhando para um ambiente, buscando um ambiente mais saudável do ponto de vista de empregos, até porque a gente tem uma dificuldade muito grande do ponto de vista inflacionária e do mercado de trabalho norte-americano, que também foi impactado não só pelo tarifaço, mas também pela política migratória de Donald Trump. A gente tem visto o agronegócio sofrer bastante nos Estados Unidos, até porque a gente sabe da presença massiva de imigrantes trabalhando nas fazendas nos Estados Unidos, nas grandes produções agrícolas por lá. Então, esse dado foi compilado no mês passado, é uma luz em meio à escuridão, exatamente para o Federal Reserve consolidar a sua tendência de política monetária. O mercado aposta em mais duas revisões para baixo, no intervalo de juros por lá. Essa é a expectativa de que, sim, mesmo com esse apagão dos dados por lá, o Federal Reserve reduza mais uma vez os juros nos Estados Unidos para o patamar ali de entre 3,75% e 4% ao ano na reunião de quarta-feira. É importante a gente sempre ressaltar que é uma grande questão a falta de transparência, porque a gente sempre fala, é um clichê do mercado financeiro, Vitor Irajá? O mercado financeiro, ele precifica notícias negativas, mas o escuro que é o grande problema. Não saber o andamento da economia americana é um grande problema. Isso afeta a economia do mundo inteiro. Isso acaba com perspectivas. Como o investidor vai colocar dinheiro nos Estados Unidos se não sabe se a economia americana está bem ou não, porque não tem acesso aos dados? Então, é uma grande questão que pode causar uma turbulência global na economia. Por isso que é importante que o shutdown seja encerrado.